Fala, cara, que isso? E em seguida diz que ele está falando sério e fala para ela ter cuidado. O Dior começa dizendo, e aí linda, qual o seu nome? E em seguida pede com licença. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Mila. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é dali mesmo. E em seguida diz que ela é dali mesmo da Flórida. Ele fala que não vai mentir e diz que a viu de longe e achou muito bonita. E diz que a propósito ele gostou muito dos olhos dela. Ele pergunta se são reais e ela diz que sim e agradece. E em seguida ela diz que puxou esses olhos do pai dela. Ele fala que são muito bonitos e pergunta para onde ela estava indo. E ela fala que estava indo encontrar o namorado dela. E ele pergunta ao seu namorado, você tem namorado? E ela diz que sim. E em seguida diz que na verdade ela tem alguns. Ele pergunta se ela pode adicioná-lo nessa lista, mas ela fala que não sabe. Ela fala que não sabe se tem espaço na lista dela agora. Ele pergunta se ela não tem espaço e ela fala que não. Ele pede para ela abrir um espaço para ele e fala que gostaria de pegar o número dela e que gostaria de levá-la para sair ou algo do tipo. E depois que ela fala que não tem telefone, ele fala que nós estamos em 2025 e pergunta se ela não tem telefone. E ela diz que na verdade esqueceu em casa. Ele fala que vai salvar o número dela, mas ela diz que não vai dar o número para ele. Ele pergunta se ela não vai dar e ela fala que não. Ela fala que talvez o Instagram, mas ele diz que não tem Instagram. Ela pergunta se ele não tem Instagram e fala que eles estão em 2025. Ele fala que ela está tentando fazer uma piada e ela começa a rir. Ele fala que queria o número dela porque assim ele vai poder mandar uma mensagem, ligar para ela e fala que ele realmente não tem Instagram. Ela fala que se ele não conseguiu impressioná-la logo de começo, não adianta dar o número para ele. E fala que ela não quer que ele fique a incomodando quando ela estiver ocupada. Ele fala que se ela conhecê-lo um pouco melhor, ele pode conseguir impressioná-la. Ela fala que ele não conseguiu fazer isso agora e que não vai conseguir mandando uma mensagem. E como ele continua fazendo várias tentativas, ela fala que isso é irritante. E ele diz, é irritante, tudo bem? E ela diz que é claro que é. E ele fala irritante e fala que não está afim desse tipo de jogo. Ele fala que sabia disso e diz que agora ela já está voltando. E ele pergunta, sério, ela acha que eu tenho tempo para isso? E em seguida diz que nós vamos ver o que ela vai dizer. E quando ela volta, ele pergunta se ele pode ajudar com alguma coisa. E ela diz, uau, legal. Ela pergunta se é dele e ele fala que é dele. Ela fala que não sabia que esse carro era dele e ele pergunta se ela não sabia e ela fala que não. Ela fala que essa é a cor favorita dela e ele pergunta se ela gosta de verde. Ela fala que gosta e pergunta se ele pode abaixar a janela completamente. E ele pergunta por quê. Ela pergunta se ele vai deixar assim e ele diz que não a conhece. E ela diz que no começo ele também não a conhecia. Ele fala que ela não quis conhecê-lo e que também não quis dar o número para ele e pergunta se não foi isso. Ela fala que só está querendo dizer, mas ele a interrompe e pergunta como ele pode ajudá-la. E mais uma vez ela pergunta se ele não pode abaixar mais a janela. Ele fala que já abaixou a janela e ela diz que ele está construindo uma barreira. Ele pergunta o que ela quer e ela agradece. Ele pede para ela desencostar do carro dele e diz que ele acabou de lavar o carro. E em seguida pergunta o que ela quer. Ela fala que não deu o número para ele porque ela esqueceu o número dela. Ele pergunta se ela esqueceu e ela fala que sim. Ela diz que sinceramente ela esqueceu o número dela. Ela fala que depois ela pensou melhor e resolveu pegar o telefone dela. Ele pergunta se ela vai pegar o telefone dela e ela fala que vai. Ele pergunta o que o fato dela estar indo pegar o telefone dela tem a ver com ele. E ela diz que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta se ele parece ser um cara legal e ela diz que sim. E ela fala que talvez ele possa dar uma carona para ela pegar o telefone dela. Ela fala que esqueceu o telefone dela e ele diz que isso é culpa dela. Ela fala que esqueceu porque ela estava distraída. E em seguida ela diz que esse carro é muito legal e que essa é a cor favorita dela. E ele agradece. Ela pede uma carona e ele pergunta uma carona? Ela diz que sim e fala que assim eles vão poder se conhecer. Mas ele fala que não sabe
sabe sobre isso. Ele fala que sinceramente não sabe depois da maneira que ela estava agindo na calçada. Ela diz que ela é muito abordada na rua e que ela nunca sabe quem é. Ele fala que ela deveria ter aproveitado a oportunidade e que às vezes é preciso correr risco. E fala que em algum momento pode aparecer a pessoa certa. Ela fala que nem todo mundo é um cara legal como ele e ele diz que ela nem sequer deu uma oportunidade para ele. Mas ela fala que agora está dando uma oportunidade para ele. Ele fala que na verdade agora é ele que vai pensar se vai dar uma oportunidade para ela. Ela fala que ele pode dar uma carona até a casa dela e que assim eles vão poder se conhecer. Mas ele fala que na verdade ele não sabe sobre isso. Ele fala que ela nem sequer deve lembrar o nome dele e pergunta se ela lembra. E ela fala que não. Ela fala que ele também não lembra o nome dela e pergunta qual o nome dela e ele fala que não lembra. Ele fala que acha que isso já não importa mais e ela diz que o nome dela é Mila. Ela fala que é um prazer conhecê-lo, ele fala que também é um prazer conhecê-la. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Dior. Ele fala que ela deveria ter perguntado o nome dele no começo, mas ela diz que está perguntando agora. Ele fala que mais cedo ela não estava interessada. Ele muda de assunto e pergunta da onde ela é, e ela diz que é da Flórida. Ele pergunta que parte da Flórida e ela diz que Tampa. Ele fala que entendeu e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele pergunta se é real e ela fala que é claro, e ele diz que tudo bem. E brincando, ela diz pra ele que ela foi cultivada em casa. Ela diz que ela cresceu comendo feijão vermelho e arroz. Ele fala que não vai mentir, diz que ela é muito bonita, que ele gostou dos olhos dela. Ele fala que gostou de quase tudo, mas que não gostou que ela mudou de ideia quando viu o carro dele. Ela fala que ele só a pegou desprevenida e que ela gosta muito desse carro. Ele pergunta se ela não gosta nada nele a não ser o carro. Ela fala que a cor do carro chamou a atenção dela, mas que na verdade poderia ser qualquer carro. E diz que ela percebeu que agora ela está mais segura para ir pegar o telefone dela. Ele pergunta se ela não estava se sentindo segura antes e ela fala que não. Ela fala que ele é um cara legal e tudo, mas que nunca se sabe. E que nem todo mundo é assim. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele diz que vai sair do carro. E ele fala, cara, não sei, ela tá querendo jogar comigo mesmo. Ele sai do carro e fala, e aí? E fala que, pra ser sincero, ele não está afim de perder o tempo dele. Ele fala que até agora não está vendo nenhum benefício para ele dar uma carona até a casa dela. E ela pergunta se ele tem certeza que ele não quer ser um cavalheiro. Ele fala que poderia ser e diz que geralmente ele é um cavalheiro, mas que essa situação é completamente diferente. Ela fala que ela era uma mulher andando sozinha e diz que é perigoso. Ele fala que a diferença é que ela foi muito rude com ele e fala que pareceu que ela não queria falar com ele. Ela fala que muitas coisas acontecem com ela e que por isso ela fica na defensiva. Mas ele fala que isso não tem nada a ver com ele. Mas ela diz que se ela não falar com ele, ele não vai saber o porquê. Ele fala que se ela fosse a garota dele, tudo bem, mas como não é, não há por que ele dar carona pra ela. Ela fala que não está com o telefone dela ali e pergunta se ele tem certeza que não quer dar uma carona pra ela. E ele fala que não sabe e diz que ainda não tem certeza disso. Ele pede pra ela dar uma boa razão pra ele e dar uma carona pra ela. E ela diz que ele vai ter a oportunidade de poder conhecê-la. Mas ele diz que não, fala que ela não passou uma boa impressão e fala que vai embora. E ela pergunta o quê? Não. E ele pede pra ela se afastar um pouco. Ela fala que tem um carro vindo ali e pergunta se ele quer atrapalhar o trânsito. Ele fala que vai entrar no carro e diz que vai embora. Mas ela diz que não. Ela fala que vai entrar, mas ele fala que melhor não. Ela pede pra ele esperar e fala que tem um carro vindo ali, mas ele diz que isso não tem nada a ver com ele. Ela fala que vai entrar e ele pergunta o que ela está fazendo. E em seguida pede pra ela se afastar. Ele pede pra ela se afastar e fala que ela está viajando. Ele pergunta o que ela está fazendo e pede pra ela se afastar do carro dele. Ela diz que só estava evitando um acidente e ele fala que vai dar ré. Ele pergunta o que ela está fazendo e mais uma vez ela diz que vai entrar. E ele fala, caramba,
caramba, o que é isso? Ele pede para ela se afastar e diz que ele está tentando ir. Ele pede para ela ter cuidado aí com a rua, mas ela diz que não e fala que vai entrar. Ele fala: o que você tá fazendo? E em seguida pergunta se ela tem algum problema. Ela diz que só vai entrar no carro e ele fala: cara, que isso? E em seguida diz que ele está falando sério e fala para ela ter cuidado. E mais uma vez ela diz que quer entrar. Ela diz que está falando sério e que ela precisa pegar o telefone dela. Ele pede para ela sair e fala: caramba, você tem algum problema? E mais uma vez pede para ela sair e fala: caramba, não dá para acreditar. E pergunta se ela está brincando com a cara dele. E mais uma vez ela pede para entrar. E ele pergunta o que ela está fazendo e diz: caramba. Então ele dá a volta para tentar fazer ela sair. Ele fala: caramba, o que tem com essa garota? Ele pergunta o que ela está fazendo e pede para ela sair. E em seguida ele pergunta se ela está brincando com ele. Ela fala que ela quer pegar o telefone dela e ele fala que isso não é problema dele.